em Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, fala conosco agora, Pai. Ó Deus, ministra aos nossos corações, que a Tua palavra, Senhor, nos ensine, que a Tua palavra, Senhor, nos corrija, Pai. Ela diz, Pai, sobre ela mesma, que ela é lâmpada para nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, Pai. Portanto, Senhor, que ela, Pai, nos dirija, Senhor, ó Deus, nas direções em que devemos tomar e em que devemos seguir, Pai. Assim, Senhor, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti agora, Pai, para que o Senhor fale em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Esse texto, ele, sem dúvida, ele é um dos mais conhecidos e na maioria das vezes nós lemos ou ouvimos esse texto em ocasiões que estamos ministrando sobre dízimos, sobre ofertas, e esse fato muitas vezes gera em nós algumas distorções na real interpretação do que Jesus quer, na verdade, nos ensinar e nos falar a respeito desse texto. Porque muitas vezes nós lemos aqui, ouvimos, buscai primeiramente o reino de Deus, tudo lhe será acrescentado, e nós saímos com as nossas reivindicações, nós saímos com ansiedades, com preocupações
a respeito de conquistas e de coisas materiais. No dia 17 agora desse mês, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, interessante, que falava sobre o evangelismo ou sobre igrejas evangélicas, mas essa matéria ela está na página de economia, na página de mercado, e diz o seguinte, que em momentos, lá a matéria dizia o seguinte, que em momentos de dificuldades econômicas que o país atravessa, momentos semelhantes a esse que o país passa, aumenta o número de igrejas evangélicas e aumenta o número de evangélicos. E aí a gente começa a ler a matéria, e lá vai, em tudo que está escrito ali, diz assim que em momento como esse, há muito desemprego, há muita ansiedade, muitas preocupações, e nesses momentos as pessoas buscam auxílio nas igrejas, porque entendem, lá a matéria diz que eles abraçam nesse momento a teologia que hoje está sendo pregada. Pare de sofrer, venha para a igreja, porque os seus problemas serão solucionados, os seus problemas serão resolvidos, e isso cresce o número. E muitas vezes nós ficamos sem ler a matéria, a gente vê esse título, a gente fica entusiasmado. Nossa, né, o número de evangélicos está crescendo, as igrejas estão sendo multiplicadas, mas a pergunta é: qual é a motivação? Quando eu olhei assim a folha e vi esse título, eu ia até passar batido, mas o que me chamou a atenção essa matéria está na página de economia. O que tem a ver isso na página de economia? Foi o que me chamou a atenção para ler. Claro, amados, que há bênçãos. Há bênção quando nós priorizamos o reino de Deus. Há bênção em colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O que nós precisamos é entender o que é priorizar o reino. O que é esse reino? E que o Senhor nos ajude a gente compartilhar algumas coisas nesse texto e nesse sentido. A primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é a questão da preocupação. Aqui na versão NVI diz que não se preocupe, alguma versão que diz não andeis ansiosos, mas nós vamos seguir aqui pela NVI, diz aqui que não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo e quanto ao se vestir. Então, aqui o texto que lemos continue assim: se não se preocupem, como o nordestino fala, preocupem, se preocupar antecipadamente, se preocupar por coisas que eventualmente ainda irão acontecer, está ligado à ansiedade, está ligado a uma preocupação exagerada, desmedida com o futuro. Andar ansioso, andar preocupado, é ficar ocupando a mente com coisas que não temos controle. E isso nos leva a um nível de preocupação, um nível de ansiedade, que acaba se tornando em nós uma paranoia. Nós ficamos muitas vezes paranoicos, preocupados com coisas que nem sabemos se irá ou não acontecer. E Jesus aqui, ele está nos ensinando que não devemos fazer isso, que não devemos estar assim. Uma pessoa paranoica, ele se sente perseguido, ele desconfia de tudo e de todos, e está sempre pensando que alguma coisa ruim vai acontecer. Ele está a vida toda desse jeito. Ele acorda assim,
ele trabalha assim, ele vive assim, ele dorme assim. Ele não vive, na verdade, porque a cabeça dele gira em torno disso. Então, amados, o preocupar-se, o estar ansioso desmesuradamente, sem controle, gera em nós algo terrível. E Jesus nos alerta e para que a gente não ande dessa forma, para que a gente não nos destrua a nós mesmos. Quer ver uma coisa? Até comentava ontem com o Tiago, um exemplo de ansiedade, onde nós fomos lá em Atibaia, no aniversário do meu neto. Sim, nós pegamos um caminho mais longo, mas vamos imaginar que nós fizéssemos o mesmo caminho, ida e volta. Via de regra, pelo menos não sei se com todos acontece assim, mas comigo acontece. A ida é sempre mais longa do que a volta. Eu andei 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar. Mas a ida parece que eu andei 150. Não chega. Não chega nunca. Você anda, quando você vem embora, fala, nossa, como foi rápido. E o caminho foi o mesmo, o carro foi o mesmo, a velocidade foi a mesma, mas parece que foi mais rápido. É porque normalmente na ida nós estamos ansiosos por chegar. Nós estamos naquela ansiedade. Ontem, por exemplo, a minha filha tinha avisado, olha, meio-dia, a partir de meio-dia começa as coisas, e nós estávamos levando enfeites, coisas para compor a mesa lá, e já saímos de casa atrasado. Então você imagina como estávamos. E parece que não chega nunca. E a volta foi tranquila, né? Outra coisa que eu observo também, por exemplo, do meu serviço à minha casa, dá 8,5 km. Se eu pegar um dia normal, eu faço isso em 15, 20 minutos, dentro da velocidade permitida ali e tal. 8,5 km. E na estrada, quando a gente está indo, a vezes a estrada está vazia, mas a impressão que me dá é que os quilômetros são maiores. Você está indo lá para Sorocaba, você olha assim uma placa, Sorocaba, 80 km. Aí você anda, daqui a pouco outra placa, Sorocaba, 78 km. Não é possível, pá. Eu estou um tempão aqui andando, eu só andei 2 km. Aí você anda, foi bom, deve estar 50 km agora. Sorocaba, 81 km. Aí eu paro de olhar a placa, porque eu fico imaginando, será que os quilômetros são maiores na estrada? Porque parece que é tão rápido, 8,5 km quando eu saio de casa e vou para o serviço e vice-versa. Então são coisas, ruins, que a ansiedade, a preocupação causa nas nossas vidas. Outra coisa, quando Jesus fala não andeis preocupado, ou não se preocupem, ou não se preocupem, não é aqui, Jesus não está dizendo aqui que a gente não deva ter precaução com a vida. Jesus não está dizendo aqui que nós não tenhamos que planejar, que nós não temos que ser previdente. O próprio Jesus ensina que antes de nós fazermos alguma coisa, nós temos que planejar antes. Você vai construir uma torre, que está lá em Lucas? Para antes, veja o custo, o gasto disso, para que depois você não comece, não termine e venha zombar de você. Então aqui, quando não se preocupem, Jesus não está ensinando que a gente não deva fazer planejamento, estar precavido com alguma coisa. Aqui diz que nós não devemos, não deve ser o objetivo da nossa mente, deve tirar o nosso sono, ficar pensando nisso diariamente, minuto a minuto, do que eu vou comer amanhã. Olha o que está na camiseta do pastor ali, ó. Um dia de cada vez com Jesus. Quem leu na camisa do pastor Marcelo? Um dia de cada vez com Jesus. Amém? Nós não podemos ficar nessa loucura de não viver hoje, porque estamos preocupados com coisas que poderão ou não
acontecer amanhã. Outra coisa aqui, não se preocupem, não é um salvo-conduto, não é uma autorização para a gente ficar andando por aí, aqui e acolá, ociosos e sem trabalhar. Porque às vezes nós podemos pensar isso. Bom, Jesus falou assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, não se preocupe com coisa alguma, porque o meu Pai vai suprir vocês, Ele vai dar comida, vai dar bebida, vai vestir vocês. Bom, então agora eu vou colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida e não vou mais trabalhar. Não, aqui Jesus não está regulamentando a preguiça. Isso aqui não é regulamentação da preguiça. Aliás, por falar em preguiça, tem uma frase do pastor Nathan Rufino, aliás, não sei se é dele, mas vou dar o crédito para ele, porque eu ouvi dele. Ele diz assim, que preguiça é a capacidade fenomenal de ficar cansado antes mesmo de fazer qualquer coisa. Essa é a definição de preguiça. Não fez nada e está cansado. Ele fala isso, é a capacidade fenomenal que algumas pessoas desenvolvem de ficar cansado antes mesmo de fazer alguma coisa. Já viu aquele 11 horas da manhã, você está bocejando e não fez nada e não trabalhou. Então, não se preocupe, não é autorização para viver na preguiça. Não é isso. O trabalho foi estabelecido por Deus, viu, amados? O trabalho não é resultado do pecado, não. As condições que nós trabalhamos, sim. Mas o homem já trabalhava antes do pecado. Jesus estabeleceu isso para ele. A Bíblia diz que aquele que não trabalha, aquele que não gosta de trabalhar, também não deve comer. Então também não coma. Eu sei, amados, que tem irmãos aqui, irmãos e irmãs, que estão aí na fila, né, do emprego. Não está trabalhando, não é porque não quer. Não está trabalhando porque não tem ainda o serviço. E Deus vai abrir uma porta para você em nome de Jesus. Amém? Não desista, tenha fé, continue. O desempregado ele precisa ter mais fé do que o empregado. Quem é empregado, ele precisa ter fé. Fé de que vai receber o fruto do seu trabalho. E aquele que está desempregado, ele precisa ter fé que ele vai receber o fruto do trabalho dele e que vai ter o emprego, porque não tem ainda. Mas continue trabalhando, continue buscando, continue enviando currículo, continue se preparando, continue estudando, continue se atualizando, continue se aprimorando e esteja apto, receptível para fazer qualquer coisa que o Senhor colocar na sua mão, porque às vezes nós não arrumamos emprego, porque fica a vida toda eu estou procurando um emprego na minha área. E o tempo passa e esse emprego da área não aparece. Então, pega o emprego da cozinha, pega o emprego do quarto, pega o da sala, pega o do banheiro, mas pega, não fica esperando da área. Uma hora você vai perceber que o teu emprego não era na área, era no banheiro. O texto aqui diz, amado, que Deus alimenta as aves, veste os lírios que não trabalham. Mas o texto quer dizer o seguinte: mas vocês, muito mais vocês que trabalham. As aves e os lírios não fazem nada, e Deus as alimenta, quanto mais vocês que trabalham. Quanto mais vocês que trabalham não serão alimentados pelo meu Pai. É o que Jesus está falando. Então, só repetindo aqui, Jesus não está dando aqui uma autorização para ficar cansado sem fazer nada. Tá bom? Para não ficar na preguiça. Outro texto aqui. Nossa, fugiu. Ah, não, está aqui.
Outra coisa que me chamou a atenção aqui, eu vou me ater um pouco mais nisso aqui. É ainda no versículo 25, que diz assim, vamos ler ele todo novamente. Portanto, eu lhe digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que se vestir. Aí ele faz uma pergunta: não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Então, amados, a nossa preocupação, a nossa ansiedade por coisas, por adquirir, por ter, embora muitas delas sejam legítimas, mas se nós não colocarmos esse desejo de possuir, esse desejo de alcançar, no controle de Jesus, no controle do Espírito Santo, nós começamos a valorizar muito mais as coisas do que a vida. É o que Jesus está nos ensinando aqui. A vida, ela é muito mais importante do que aquilo que a gente conquista. E muitas vezes nós nos embaraçamos nesse sonho de conquista, nessa busca de alcançar as coisas, e esquecemos daquilo que é mais importante, amados. Por exemplo, a tua família, ela é muito mais importante do que as coisas que você pode conquistar. A minha família, ela tem muito mais valor. Jesus fala aqui que nós temos mais valor do que as aves que ele cita, do que os lindos lírios que ele cita. Ele nos valoriza muito mais do que essas coisas. E nós precisamos compreender isso, que a nossa família, ela tem muito mais valor do que as coisas. E muitas vezes nós não damos a devida atenção e o devido cuidado à nossa família, porque nós estamos envolvidos com as nossas conquistas, a nossa cabeça está preocupada com coisas lá do futuro. E não fazemos o que tem que ser feito agora, que é cuidar daquele que caminha com a gente, que está com a gente, que se alegra com a gente, que chora com a gente e que sofre com a gente. A nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, enfim, a nossa família. Os nossos relacionamentos são muito mais importantes do que as coisas. Esse irmão que está no teu lado aí, essa irmã que está no teu lado aqui, é mais importante do que as suas conquistas. Que repito, amado, são legítimas as nossas conquistas. E isso mostra o valor que tem o teu irmão, o valor que tem os nossos relacionamentos, o valor que tem as pessoas. As nossas conquistas são valorosas, mas os nossos relacionamentos devem superar a isso. E muitas vezes nós não temos uma vida plena, porque os nossos relacionamentos estão distorcidos na busca de coisas. Vivemos numa época em que ter é muito mais importante do que ser. Mas não é isso que Jesus ensina. Não é isso que a palavra ensina. Muitos problemas em relacionamentos, dificuldade de relacionamentos, casais muitas vezes que separam. É só conversar, é 5 minutos de conversas. Casais que separam, hoje é comum dizer isso, que a questão financeira é o maior motivo de separação dos casais. A gente ouve isso direto, lê isso direto.
relacionamentos distorcidos, doentios entre pessoas. É só começar a conversar, aí ele vai ver que tem coisas no meio do caminho. Tem coisas no meio do caminho. E nós começamos a andar por esse caminho e começamos a inverter valores. A inverter as coisas. Eu já contei aqui uma vez, mas sempre é bom repetir, uma historieta de um casal que iam sair para uma festa à noite, um jantar, enfim, alguém tinha convidado eles para alguma coisa desse jeito, e já estavam atrasados. E aí é assim, o atraso muitas vezes vem, já é um motivo para barraco, já é motivo para discussão, já é motivo que desestabiliza relacionamento, às vezes por causa de um atraso que às vezes não foi proposital, circunstâncias. Esse casal estavam discutindo porque já estavam atrasados, aí saíram e o marido vai por um caminho e a esposa falou: bem, não é por aqui não, é por ali. Não, é por aqui. E ele vai, ela se calou. E ele acabou se perdendo no trânsito, ele estava no caminho errado. Aí ele pergunta: qual era o caminho mesmo, querida? Aí ela explica para ele. Aí ele toma, era o caminho certo. Aí ele fala: querida, se você tinha tanta certeza que o caminho era esse, por que você não insistiu comigo? E ela diz: querido, nós já estávamos brigados em casa por causa do atraso. O clima entre nós já estava ruim. Então eu preferi me calar. Eu entendi que antes de ter razão, é melhor ser feliz. É melhor ser feliz do que ter razão. É melhor conviver em paz com as pessoas do que lutar por aquilo que eu acho que eu tenho razão. Mas isso muitas vezes não acontece com a gente. Nós discutimos com as pessoas, nós quebramos relacionamento com as pessoas, porque queremos fazer valer a nossa convicção. Nós queremos que aquilo que nós pensamos prevaleça. E a nossa razão, as nossas convicções não são maiores do que um bom relacionamento. Não são mais importantes do que uma vida de um relacionamento sadio. Claro que isso não acontece aqui, né? Eu estou falando de outro lugar, né? de outra comunidade, né? Aqui com certeza, mas vale a pena a gente ministrar, só para lembrar, né? Mas aqui com certeza aqui não acontece. Eu ouvi dizer que lá na Coreia acontece muito. Eu ouvi dizer que lá na Coreia normalmente isso aí acontece com as famílias, acontece com os casais, nas igrejas coreanas, né? Pong-Chu lá tem uma luta danada com os irmãos em relação a isso, mas aqui não acontece. Amados, tem casais que brigam porque a toalha ficou na cama. Não estou dizendo que devo deixar a toalha molhada na cama, não, mas não é isso que estou dizendo. Mas isso não é motivo para casais brigarem. Eu sou o campeão em derramar café da garrafa térmica naquela toalha limpinha que a Sandra lavou. Eu fico imaginando quantas brigas nós teríamos se ela fosse levar isso a ferro e fogo. Aí eu falo para ela: Sandra, eu tenho uma toalha de plástico, mas a mulher não quer. Para mim, põe um plástico aí na mesa, tá tudo bom, que passa um pano. Mas é que a toalha é bonitinha. E é aquela infeliz que eu derramo café. Aí ela olha assim, de novo, né, Mário? Essa, de novo. De novo, eu prometo que amanhã eu não vou derrubar. Quantas inimizades entre pais e filhos e pais, por
por coisas que podem ser superadas com uma conversa, ou sem conversa, sofrendo dano aqui e acolá. A vida é mais importante, o relacionamento é mais importante, com relevância das situações. Porque é assim, amados. Às vezes chega o líder de célula: pastor, eu estou com um problema lá na célula. De quê? De relacionamento. De irmão com irmã, ou irmão, enfim, tem um problema lá, né? Aí você instrui de como conduzir aquilo, aí não consegue resolver. Aí vem para o pastor. E você vai ver, a coisa está rodando já há 3 meses. E você vai ver, não tem nada. Um negocinho desse tamanho, que poderia ser resolvido só relevando, mas se tornou um bonde. E assim, amado, uma pessoa sem sabedoria se desestabiliza com o irmão ou com a irmã, aí envolve o líder, aí envolve o pastor, tira tempo, porque assim, quando o líder chega para mim e fala: olha, tem problema para resolver, pronto, me dá dor no estômago, já não durmo, já não sei o que eu vou fazer, meu pai, o que me espera, como é que eu vou conduzir isso? Porque a impressão que eu tenho é que eu vou encontrar um mastodonte, um rinoceronte enorme lá. Quando eu chego lá, tem um ratinho desse tamanho assim, pondo confusão. Um ratinho desse tamanho que pisou, mata. Mas não, todo mundo correndo atrás do rato. Aí daqui a pouco está a célula toda correndo atrás do rato. E ninguém mata o rato. E ninguém mata o rato. Então, amados, a vida é mais importante do que as coisas. Amém? Os nossos relacionamentos, em qualquer nível, são mais importantes do que as coisas. Cuidado com... Tem 2 frases aqui, dois negócios aqui que eu tenho quase que certeza, 100% que não existe, mas nós vamos criar agora aqui, tá? Então, muito cuidado com o espontaneidismo. Espontaneidismo. Ou, para entender melhor, sinceridismo. Porque é a causa, quase sempre, de muitos relacionamentos rompidos. Eu sou espontâneo. Né? Quem não ouviu falar isso? Eu sou assim mesmo. Espontâneo é aquilo que às vezes não tem controle, né? É de nós mesmos. Saiu. O meu temperamento me induziu a tomar tal atitude. É a minha personalidade que é assim. Eu sou sincero, é o sinceridismo. Tem outra aqui, transparentismo. Eu sou transparente mesmo, né? Não tô nem aí. A Bíblia diz assim, amados, Eclesiastes 3: há tempo para tudo. Amém? Nós podemos falar no seu tempo, no tempo certo, da maneira certa e na conveniência certa. Nós podemos falar no tempo certo, nós podemos falar na maneira certa, e nós precisamos saber se convém falar. Há muitas vezes que é mais sábio se calar. Um copo d'água, engole, mas eu preservei a comunhão com meu irmão, a comunhão nos meus relacionamentos, que é mais importante do que as coisas. Amém? Outra coisa aqui, amados. Eu chego lá, até antes de eu falar, eu vou aqui me proteger. Lá no meu serviço tem 2 cachorrinhos.
E eu chego lá, eu não consigo fazer nada sem antes não brincar com eles. Eles já me esperam na porta. Eu tenho que brincar com eles, aí sossegam. E se eu não passar a mão na cabeça de um e de outro, eles não saem do meu pé. E todo mundo sabe que eu não tenho cachorro, eu não crio cachorro, eu não crio animal. A Sana também pensa assim, mas ela também trata bem os animais. Os meus netos têm animais em casa. E, então eu quero já me proteger aqui para achar que eu sou anti-animal. Ontem nós estávamos indo também lá para a casa onde foi a festa do meu neto. No meio do caminho, quase chegando lá, vi um cachorro, tinha acabado de ser atropelado. Nossa, me cortou meu coração. Fiquei impressionado com aquilo que eu vi. Estava quentinho o cachorro ainda. E uma criança, acho que era dona, chorando, né? Esse dia eu estava indo aqui no Jaqueline, aqui. De repente estou passando, fui ver, tinha atropelado um pombo. E eu não sabia o que fazia. Eu falei, meu Deus, eu parei, eu olhei, eu perguntei aquelas penas no chão. Aí eu estava um senhor do lado, vai embora. Mas eu fiquei paralisado, eu só atropelei um pombo. Eu estou dizendo isso, amados, porque ainda dentro dessa área de importância aqui, nós estamos vivendo numa época, mano, que a coisa está complicada, amados. As pessoas estão valorizando muito mais animais até do que filhos. Cachorro tem mais importância numa casa do que o marido. Amado, você que gosta de animal, que tem esse animal, em nome de Jesus, por favor, continue criando e dando o melhor para eles que você pode dar. Eu não tenho, uma das razões que eu não tenho é porque eu não posso manter um animal o que ele me exige. Porque é assim, amados, tem pessoas que ficam o dia todo na fila do SUS para levar o filho, para pegar depois uma receita, para pegar um remédio na farmácia popular. Mas ele gasta 2.300 com o cachorro no veterinário. Me perdoe, amados. Me embrulha o estômago, mano. E eu tenho certeza que embrulha o estômago de Deus também. Quando você ouve, quando você lê lá na rede social lá. Quanto mais eu vejo gente, mais eu amo cachorro. Já cansei de ver isso. Crente. Aqui Jesus está falando. Ele fala das aves. Ele fala que é dos lírios e fala: vocês têm mais valores do que elas. Jesus fala isso. Vocês têm mais valor do que ela. Olha o que diz o Salmo 8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para com que ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Os animais, aqui diz que o Senhor colocou num patamar, degrau, abaixo do que nos colocou. E nós vemos hoje essa inversão de valores. Olha o que eu li aqui, algo a respeito. Não é,
aqui fala da supervalorização que as pessoas dão aos animais. Aí é de um pastor essa frase. Ele diz assim: não é de se admirar tal comportamento. O ser humano acaba sempre escolhendo o caminho fácil. É fácil cuidar de quem vai aceitar o que foi dado, a comida, o lugar, a roupa. É mais fácil falar com quem não irá te responder com furor, protegendo-se assim de ouvir uma crítica ou coisa parecida. É extremamente mais fácil amar quem parece te corresponder exatamente da maneira que te agrada. Claro que é mais fácil amar os animais do que as pessoas, mas as pessoas que amam mais os animais do que os outros seres humanos sequer imaginam que existe a possibilidade de que nem o bicho a suporta que nem o bicho a suporta. E caso falasse, diria: ei, eu não te aguento. Já pensou a calopsita se chegar assim: eu não te aguento mais. A calopsita, a jiboia, que agora sim estão criando jiboia, piton, porcos. Tem gente criando suíno como animal de estimação. Ei, eu não te aguento. Para de me bajular. Para de me chamar de filho. Aí a calopsita fala assim: ó, para de me chamar de filho e vai atrás do teu filho e se reconcilie com ele. Vá atrás do seu filho e se reconcilie com ele. Ame o seu marido e cuide de mim, e não o contrário. Olha isso aqui. Ame o seu marido e cuide de mim, e não o contrário, porque o inverso tem sido isso: cuide do marido e ama a calopsita. Coitada da calopsita, peguei ela hoje aqui. Pelo menos não peguei o Marcelo. Ame o seu marido e cuide de mim, e não o contrário. Aí a calopsita fala assim: ó, o ser humano foi feito para amar outros seres humanos. Nós, calopsitas, jiboia, piton, o gatinho, o cachorrinho, nós fomos feitos para sermos dominados, e não o contrário. Por favor, para. Por favor, para. Amados, em nome de Jesus, entenda o sentido desse aspecto que eu estou ministrando para vocês. Mas nós não podemos... Você imagina se Deus, quando o homem pecou, ele fala assim: olha, toda vez que eu olho para Adão e Eva, mais eu amo esses animais que eu criei. Se o Pai Celestial falasse isso, toda vez que eu olho para Adão e Eva e vejo o que eles fizeram, mas eu amo os meus animaizinhos aqui. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso provoca distorções em nós, amados. Amados, muitas vezes nós estamos sendo deformados pela cultura presente que está. O povo de Deus, todas as vezes que se envolveu com a cultura secular, sofreu deformações. Às vezes nós vemos, amados, servos de Deus, homens de Deus, se alegrando quando pega um repórter, um noticiário, e viu que o policial tirou, matou. E eu não estou criticando o policial, que muitas vezes ele é obrigado a fazer isso, mas nós não podemos alegrar com vidas que perderam, ainda que seja ladrão. Festejar. O governador do Rio há pouco tempo fez uma festa lá porque policiais tinham matado um grupo de bandidos. A minha pergunta é: será que Deus faz a mesma festa? Será que o Senhor faz a mesma festa?
Então nós vamos entrando por um caminho, nós vamos trilhando um caminho que nós nos tornamos insensíveis. A palavra de Deus fala de Nínive, que até Jonas não queria ir lá. Mas Deus fez de tudo. Até providenciou um grande peixe, para que Jonas fosse lá e pregasse a palavra lá naquela cidade de homens cruéis. Não dá para se comparar, amados, o que vemos hoje com aquele povo lá, para que eles se convertessem. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Isso, amados, é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque muitas vezes nós achamos que buscar o reino de Deus é estar na igreja todos os domingos. Faz parte, é importante. Às vezes nós achamos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus é dar fielmente o nosso dízimo. Sim, devemos dar, devemos contribuir. Mas o texto diz que nós devemos priorizar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça também. Então buscar o reino de Deus é permitir que o Senhor governe a nossa vida. E que a nossa vida seja dirigida pelos valores, pelos atos de justiça que são inerentes ao reino de Deus. Não dá para a gente discorrer agora sobre o reino de Deus aqui, é algo extenso. Mas em síntese, é isso. Que nós não podemos, bom, eu estou indo na igreja agora, todo domingo, eu não falto na célula, meu dízimo é fiel, dou até um pouquinho a mais, né? Eu coloquei o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus, amado, não é a igreja. A igreja é o agente, é a forma, é o instrumento que Deus usa para proclamar o reino dele. Amém? E às vezes nós diminuímos isso. Então continue, amado, sendo assíduo na obra de Deus. Continue sendo dizimista, ofertante. Coloque as coisas nas suas prioridades, mas entenda que não é só isso. Até porque estar na igreja não é só aqui no domingo. Nós temos que viver hoje, amanhã, depois, lá no emprego, lá no serviço, lá no lazer, lá na praia, aonde nós formos, aonde nós estivermos, o reino de Deus está ali. Deve estar ali, através de nós. Amados, se esses conceitos, se esses ensinos aqui ministrados segundo a palavra de Deus não estiver internalizado em nós, o nosso cristianismo é fraco, a nossa teologia é duvidosa, e nós precisamos pensar nisso, nós precisamos rever isso. E eu finalizo citando Romanos, capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude. Que a graça do Senhor, que a palavra de Deus seja viva em nossos corações e mude nosso comportamento e nos leve a pensar nos valores do alto, a praticar atos de justiça
que a gente possa realmente buscar o reino de Deus e a sua justiça de forma bíblica, de forma como a palavra de Deus nos ensina. Amém? Quero orar com você.